Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar da parte 2 da anamnese, uma ferramenta importantíssima para o nutricionista que trabalha aí com atendimentos. É onde a gente coleta todos os dados importantes para fazer diagnóstico nutricional e traçar as condutas. Então, hoje eu quero te dizer quais perguntas não podem faltar numa anamnese. O que é importante da gente incluir nessa anamnese, não pode ficar de fora, para a gente poder utilizar aí na maioria dos nichos de atendimento. Bora lá? Todo mundo aqui trabalha com anamnese e eu quero trazer então algumas perguntas que não podem faltar na sua anamnese, que você tem que sim incluir nesse seu material de atendimento, que vão fazer toda a diferença e vão te ajudar a construir um raciocínio sobre o que está acontecendo com aquela pessoa, do diagnóstico nutricional até a conduta nutricional. Então, algumas perguntas não podem faltar e eu vou listar algumas delas. A primeira são aqueles dados cadastrais básicos que a gente tem que ter do paciente para saber o ano que nasceu, para a gente saber a idade, o gênero, questões socioeconômicas, então, por exemplo, qual a escolaridade, qual a profissão daquela pessoa e o objetivo dela é um ponto importante. O que ela espera conquistar com a consulta nutricional? Perder peso, acompanhamento ali da gestação para ganhar o peso adequado, ou para prevenir um diabetes mellitus porque ela teve numa gestação anterior, é controlar um diabetes, é tratar ali um paciente geriátrico, né, da terceira idade, é cuidar de uma criança na introdução alimentar, um atleta que quer ter um melhor desempenho na prova. Qual o objetivo dessa pessoa? Você precisa entender para poder saber para que direção você vai, né, no tratamento nutricional dela. Outra questão importante que a gente precisa saber e conhecer é o histórico de doença dessa pessoa. Seja ela um bebezinho, uma criança, e aí quando for criança, é importante a gente também conhecer o histórico durante a gestação dessa criança, desse bebê, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo com ele naquele momento do atendimento. Então, é um ponto importante a gente compreender o histórico de doença, tanto familiar, então quais predisposições genéticas aquela pessoa tem, como históricos de doença pregressa e também atual. Então, às vezes a pessoa te procurou porque recebeu o diagnóstico de diabetes recentemente e o médico orientou que buscasse um nutricionista. Ou não, é uma pessoa que tem diabetes há 10 anos e te procurou para emagrecer. Pode ser também. E também é importante a gente entender o histórico de doença na criança, porque a gente já sabe qual a carga genética que aquela criança provavelmente carrega, então sabendo se tem risco de obesidade, diabetes, hipertensão, e já ir cuidando disso desde pequeno, fazendo essa educação alimentar, ensinando essa criança a comer saudável desde pequeno, para prevenir então que ela desenvolva essas doenças. Outras perguntas que são super importantes é referente às atividades que a pessoa tem no dia a dia. E não só se apegar à atividade física, mas também se ela trabalha, se ela estuda, se ela faz algum curso, se esse local que ela trabalha e estuda é de casa, home office, ou ela sai para trabalhar, porque tudo isso vai ajudar na construção ali do plano alimentar e também a entender um pouco melhor a rotina dessa pessoa, né? E quais atividades que ela faz, se ela fica muito sentada, se ela tem uma atividade mais que ela se movimenta, porque lembra, não é porque a pessoa faz atividade 1 horinha na academia todos os dias e no resto do dia ela fica ali sentada trabalhando no computador que a gente pode considerá-la uma pessoa ativa. Ela ainda é considerada uma pessoa sedentária. Então é importante a gente entender isso. E também essas perguntas são importantes na infância. Se essa criança ficar muito tempo na tela, ali assistindo televisão, quais atividades que ela faz. Então tem muitas crianças que, porque os pais trabalham fora, elas ficam o dia inteiro fora ali no colégio. Então de manhã tá estudando, à tarde faz alguma atividade, vai para natação, um balé, um judô. Então é importante a gente entender esse contexto que a criança também está, quais atividades ela faz, se ela é muito sedentária, se ela tem risco de desenvolver obesidade, né? Pra gente poder trabalhar tudo isso. Outra questão importante é a gente saber sobre o comprometimento do paciente
com as mudanças. E aí, focando no público infantil, a gente vai perguntar isso para o pai e para a mãe. E é importante que no público infantil a gente faça essa pergunta para todos os adultos envolvidos na vida daquela criança. Por exemplo, o pai e a mãe trabalham fora. A criança vai de manhã para o colégio, à tarde fica com a avó e depois à noite fica com os pais. Então a gente também precisa saber qual o grau de comprometimento que essa avó, que fica nesse período com a criança, tem com o tratamento daquela criança para ajudá-la. A gente sabe principalmente que vó gosta de mimar, fazer as vontades das crianças, mas a gente precisa trazer ela para a consciência de que às vezes determinadas mudanças são para a saúde, para um bem maior daquela criança. Então, é importante a gente saber o quão comprometido o paciente ou os pais daquele paciente, quando for menor de idade, estão com o tratamento, o quanto eles querem mudar. Isso vai dizer muito sobre a pessoa. E também uma pergunta muito bacana da gente incluir é o que o paciente espera da gente, né? Então, como ele espera que a gente possa ajudar? Então, o paciente chegou com o objetivo de emagrecimento. E o que você espera que eu faça para te ajudar? Ah, que você me prescreva aí, me diga o que eu posso comer para eu perder peso, né? O que eu posso, o que eu não posso comer. Beleza. Então, ali já tem o norte do que ele quer que eu faça, um direcionamento de por que caminho ele quer que eu vá. E isso ajuda bastante na construção ali, né, do planejamento dietético. Um outro ponto que não pode ficar de fora de uma anamnese, e que é o que esse canal fala, é entender o funcionamento do trato gastrointestinal e perguntas referentes à saúde intestinal. Como a saúde intestinal da nossa microbiota depende muito do que a gente come, como a gente digere e absorve esses nutrientes, a gente precisa entender como está funcionando esse trato gastrointestinal. Se essa pessoa está com algum problema de digestão, se ela tem ali alguma intolerância alimentar que possa ser, de repente, tratada com enzimas, né? Por conta de deficiências de enzimas ou não, se ela precisa retirar, excluir aquele alimento da vida dela, então a gente precisa ter esse grau de entendimento, saber se ela mastiga bem os alimentos, saber se ela se concentra na hora de comer, ou se ela assiste televisão, ou fica ali no celular, né? Ela precisa prestar atenção na comida, comer com atenção plena, e isso serve tanto para crianças quanto para adultos, né? E isso é importante da gente salientar. A criança precisa prestar atenção no prato, no que ela come, no colorido, conhecer os alimentos. E quando o pai bota ali a tela para ela assistir enquanto come, isso já não é muito adequado. Então, precisa conversar com esse pai sobre os riscos de se fazer dessa forma, tá? Também vamos ter perguntas ali referente a esse processo digestivo, se essa pessoa costuma sentir muito empachamento, náuseas, vômitos, dor, distensão abdominal, como é essa sintomatologia, se ela repara a ligação desses sintomas com algum alimento ou grupos de alimentos específicos, que às vezes a pessoa pode ter intolerância a um alimento, isso é muito comum, por exemplo, com a lactose, e ela come queijo ou leite, ela sente esses sintomas e possivelmente ela pode ter uma intolerância à lactose. Então, na anamnese já pode dar esse direcionamento que talvez ela tenha isso, ou até mesmo ela já tem diagnóstico, mas segue comendo e, né, tem gente que segue fazendo ali o que não deveria, não faz as mudanças que deveria. E fazer perguntas referentes ali ao que é excretado, porque vai nos dizer muito como está também essa digestão e como está a saúde dessa microbiota. E essa microbiota, ela é importante em todos os momentos da vida. Na gestante, na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, em todo mundo, nos atletas, não atletas, nas pessoas que têm doenças como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. Então, a microbiota é importante em todas as fases, ciclos da vida. Então, a gente precisa entender como tá. E aqui eu puxo até um parênteses, né? Algumas pessoas trabalham com aquele questionário de rastreamento metabólico, que tem muitas perguntas referentes à saúde intestinal. Mas outras se confundem, não sabem como aplicar e utilizar, interpretar aquilo ali no dia a dia. E você não precisa trabalhar com aquilo se você não sabe utilizar aqueles dados e interpretar em como você vai ajudar seu paciente com aquilo ali. Porque é um questionário extenso e cansativo, e se você não sabe usar, o melhor é não estar utilizando. E você, com essas perguntas sobre o trato gastrointestinal, você já consegue entender se esse paciente tem deficiências nutricionais quando cruzar lá com outras queixas que o paciente tenha,
que também é um ponto importante na anamnese, com a alimentação e também com o exame físico, você vai então ver que realmente ele pode estar tendo ali uma deficiência, não necessariamente por uma baixa ingestão daquele nutriente, mas porque o corpo não está digerindo bem os alimentos e aí isso prejudica na hora de absorver aquele nutriente que está sendo ofertado pela dieta. Então, por isso que concentrar as perguntas no trato gastrointestinal vai ser muito importante para você entender se o que ele consome e o que você vai ofertar realmente vai ser absorvido, vai ser aproveitado. E aí, dando seguimento, né, à anamnese, as queixas são importantes da gente estar anotando. Então, o que o paciente sente? Eu tenho uma TPM ferrada, eu fico mal-humorada, eu brigo com todo mundo, eu termino com o namorado, é um estresse do caramba. Então, talvez realmente ela precise de intervenções ali, talvez até de um acompanhamento com o médico para intervir com alguma medicação, porque ela está sofrendo, né, com esses sintomas. Aí, às vezes, o paciente pode chegar, eu tô muito cansado, eu tô com baixa concentração, eu me sinto muito estressado, e tudo isso pode indicar tanto deficiências de vitaminas e minerais, como também uma maior exigência para determinadas vitaminas e minerais que aquele corpo está tendo. E isso a gente vai anotando como sinal de alerta. E um outro ponto que é importante da gente também avaliar, né, além dessas perguntas, o que compõe também a anamnese é fazer o exame físico, a antropometria, né, e avaliar a ingestão alimentar desse paciente. Então, dentro da anamnese, algumas perguntas não podem faltar de jeito nenhum, que são essas que eu falei até aqui um momento. Algumas eu aprofundei um pouco mais para vocês entenderem a importância delas em todos os ciclos da vida. Outras eu falei mais por alto, porque a gente vai trabalhar, e isso a gente já aprende na faculdade, por exemplo, pesar, medir, né? Salvo os atendimentos online, e depois a gente vai ter um vídeo sobre atendimento online por aqui, que pode acontecer de o paciente não conseguir fazer essas medidas, mas tem como a gente avaliar de outras formas o resultado da nossa intervenção e a gente pode explicar isso para o paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!